Fala galera do Nuvem de Valores, tudo bem com vocês? 22 de fevereiro de 2023, quarta-feira de cinzas aqui pessoal. Hoje vamos tratar aqui nesse vídeo o IBR3 e Magalu 3. Lembrando que esse canal aqui a gente trata das nuvens de Shimoku, tá? É um canal de estudos, não é um canal de recomendação, tá? Deixando isso sempre bem claro em todos os vídeos, tá? Olha só, o IBR3 queda hoje de 2,97%, tá? Um dia bem complicado aí no Ibovespa como um todo. Percebam que no gráfico diário o IBR3 continua trabalhando dentro das nuvens, região dentro das nuvens gráfico diário, uma região neutra, uma região de ponto de equilíbrio, tá pessoal? Via de regra aqui a gente não opera no Shimoku e conforme a gente tem tratado aqui nos últimos dias e semanas, a gente tem uma região aqui que pode ser desenhada com uma linha preta aqui de resistência que vem sendo topo, que ela foi topo aqui em novembro de 22, 4 de novembro de 22, 15 de dezembro, depois dentro das nuvens aqui 26 de janeiro, 1º de fevereiro, e depois ela foi novamente topo aqui em 15 de fevereiro, e essa região aqui também, 16 de fevereiro, chegou bem próximo do que a gente tem como topos, tá? O que seria interessante a gente ver um rompimento dessa região que tem sendo desenhada como possível região de resistência, tá, do ativo. Lembrando que a gente tem tratado também, olha só, média exponencial aritmética de 200 gráfico diário ainda acima do preço, tá? Ou seja, reforçando um viés baixista, já que as nuvens ainda estão abaixo dessas duas médias, tá pessoal? Então o que a gente gostaria de ver aqui na IBR3, para começar, pelo menos para a gente tentar fechar a semana bacana aqui, fechamento pelo menos acima das nuvens aqui, tá pessoal? Percebam que a gente tem também um começo de um cruzamento aqui de média, tá? Verde-limão com média lenta de Shimoku, tá? A nuvem futura permanece vermelha, seria interessante essa nuvem antes de o ativo perder essa região aqui, seria interessante ele começar a fechar dentro das nuvens e a nuvem futura começar a ficar verde, tá pessoal? Que seria uma possível, aumentaria a possibilidade de uma reversão aqui, de um aumento de uma tendência um pouco mais altista, tá? Reforçando, quem sabe, um possível rompimento desse topo aqui, tá? A Chico Span, que é a linha atrasada no preço, no tempo aqui, 26 períodos, permanece acima do preço, tá? Bacana. Tem gente que gosta no Shimoku quando ela corta a nuvem, tá? Porque isso é um reforço, um viés altista um pouco mais forte, tá? Que no gráfico diário, tá? Da IBR3 a gente continua ainda com esse viés um pouco neutro, tá? Já que está dentro das nuvens, porém tem o gráfico semanal dela que a gente tem tratado aqui sempre, tá pessoal? Olha só, o semanal dela continua com viés baixista, sem novidades. O que a gente gostaria? É interessante quando a gente vê principalmente no gráfico semanal, a média lenta do Shimoku, já que o Shimoku é composto por essa média rápida verde-limão, média lenta, média vinho, as nuvens e essa linha atrasada 26 períodos, é interessante quando a gente vê pelo menos um fechamento acima da média lenta, tá pessoal? Para depois a gente ver um cruzamento, que significa um viés assim um pouco mais altista, pelo menos no curto prazo, tá? Seria um sinal de compra fraca, tá? E depois a gente vê a Chico Span cortando o preço, tá? A gente percebe que a Chico Span ainda está bem longe do preço, ela vai avançando de semana em semana, tá? Assim como os candles semanais, e a gente quer o que? Na sexta-feira, pelo menos fechando aqui acima do R$ 1,82, que é a média rápida do Shimoku. É importante não fechar abaixo desse 1,82, tá pessoal? Quanto mais alto for o fechamento, e principalmente acima dessa região, que ela fica mais clara ainda no gráfico semanal, é importante aqui para o IBR3, tá? Lembrando que a gente é uma semana mais curta, a gente começou já na quarta-feira, então quem sabe pode ser também uma possibilidade um pouco mais fácil de fechamentos acima aqui dessa região, mas a gente vai acompanhar na sexta-feira como a gente vai ver o fechamento da IBR3, reforçando que o viés ainda é baixista, tá? Aqui no Shimoku a gente não tenta adivinhar topo nem fundo, a gente surfa o movimento, tá? Principalmente abaixo das nuvens, viés mais baixista, acima das nuvens, que ficaria um viés mais altista, principalmente no gráfico semanal, que é o tempo gráfico aqui que a gente busca estudar mais aqui com vocês, tá? Lembrando que é apenas um estudo, não é recomendação. Agora vamos para a Magalu 3 aí, pessoal. Vamos lá, Magalu 3 aqui, 22 de fevereiro de 2023, lembrando que a gente opera aqui, que a gente busca operações no gráfico, principalmente semanal e diário, né? Mas lembrando que é apenas estudo gráfico, não é recomendação, tá? Hoje a Magalu, deixa eu trazer primeiro o gráfico diário. Gráfico diário da Magalu 3, menos 3,83%, tá pessoal? Conforme a gente conversou, tá em um vídeo aí também do semanal da Magalu 3, aí eu vou colocar depois na descrição aí do vídeo ou no card para vocês, tá? A gente tinha um fechamento aqui na sexta-feira já dentro das nuvens, a gente tinha conversado, tá? Vamos fechar aqui, deixa eu até apagar essas nuvens aqui, linhas pra gente, pessoal, para ficar mais claro para vocês aqui, tá?
Gráfico diário, a gente já tinha conversado várias vezes, quem está acompanhando, já é inscrito no canal, já está cansado. A gente tem, deixa eu apagar aqui também essa linha para ficar mais claro para vocês. A gente tem essa média amarela exponencial 200, tá? Que foi servindo de resistência. A gente estava bem atento nela. Interessante, era um fechamento acima. Percebam como sofreu resistência. Ela foi perdendo a média rápida do Shimoku verde-limão e desacelerou o movimento altista, tá? Depois, na sexta-feira, a gente alertou fechamento abaixo da média lenta do Shimoku. E aqui já poderia ter um possível cruzamento que seria uma venda fraca, tá, pessoal? Já que é acima das nuvens do cruzamento. Fechou dentro das nuvens, a gente alertou, tá? Depende, tem pessoas que gostam de usar essa região como stop, tá? Fechou dentro da nuvem, já sai na abertura do candle seguinte, ou perdendo a mínima, venderia, tá? A gente reforça aqui que a gente não faz recomendação, a gente só apenas ajuda e busca também divulgar as nuvens de Shimoku que tá no mercado brasileiro, tá? Não é nenhuma recomendação, mas existe a possibilidade realmente dela buscar patamares inferiores hoje no pregão da quarta-feira, conforme a gente alertou, tá? A gente observa também que tem uma aritmética de 200 passando aqui dentro das nuvens, tá? E ela fecha abaixo dela também, tá? Percebam que tem aqui essas linhas, esses pontinhos pretos daqui, é a aritmética de 50, tá? Vamos ver como que ela reage. A aritmética de 50 estaria mais ou menos aqui da região dos R$ 3,43, tá? Conforme os fechamentos dentro das nuvens, conforme a gente fala aqui com vocês, fechamento dentro das nuvens seria mais um ponto de equilíbrio, um viés mais neutro, tá? Para o ativo. E porém a gente tem um cruzamento aqui baixista, tá? Chama atenção aqui, nuvem futura permanece verde, tá? É um ponto positivo. A Chico Span ainda não cortou o preço. É interessante a Magalu reagir no pregão de amanhã, tá, pessoal? Para evitar esse cruzamento baixista aqui da Chico Span, tá, pessoal? A gente não gostaria de ver aqui na Magalu esse tipo de movimento, tá? Já que a gente já tem um cruzamento baixista, tá? Olha só, a gente observa aqui também, ó, o DMI, conforme a gente já alertou, tá, pessoal? Só estou retomando algumas coisas que a gente conversou na sexta-feira. Já tinha tido um cruzamento DMI negativo com positivo aqui para quem estava comprado há muito tempo. Poderia ajustar um stop, tá? Ou repensar a sua posição, tá? Lembrando que é tudo probabilidade, tá? Os indicadores falham, tá? O legal é quando a gente combina a nossa análise com vários indicadores, com o cenário macro, fundamentos da empresa, para quem sabe a gente ter algum lucro dentro da Bolsa de Valores. Percebam também que o FR já tinha perdido aqui o nível de 50, tá, pessoal? Abaixo do nível de 50 pode ser um reforço de uma ideia um pouco mais baixista para o ativo, tá? Então, gráfico diário, a gente segue com esse cenário. Interessante o que? Magalu fechar aqui novamente acima das nuvens, pelo menos, tá, pessoal? Acima das nuvens seria voltar a fechar acima dos 3,68, mas é mais interessante ela fechar acima dessas médias, tá? Para ela voltar a fazer um cruzamento aqui altista acima das nuvens, aí seria um sinal pelo menos de compra forte no gráfico diário, tá, pessoal? Lembrando aqui, passando rapidamente do semanal sem novidades, a gente tinha alertado essa nuvem grossa aqui poderia servir como resistência. Lembrando que a gente gosta sempre de olhar o gráfico também no gráfico semanal e mensal, tá? Quando é fechamento de mês eu vou fazer o mensal aí para vocês. Tem um mensal aí que eu fiz de janeiro, tá? É só procurar no canal. Fiz da Magalu e de outros ativos também, tá? Olha só, a gente começa a semana, já que é uma semana mais curta, perdendo a média rápida, tá, pessoal? Não é interessante. É interessante a gente fechar acima, pelo menos, da média lenta, tá, pessoal? Mas a gente tá fechando aqui no momento, seria um fechamento abaixo da média rápida de Shimoku, que seriam R$ 3,59, tá? Não é interessante esse fechamento. É interessante, pelo menos, tá? Não é um cenário ideal, mesmo assim, acima dos R$ 3,90. Percebam como a média lenta serviu de suporte, tá? Mas depois ela não consegue fechar acima, então ignorando praticamente esse suporte que deixou na semana do dia 6 e começa a semana trabalhando abaixo da média rápida também, tá? Lembrando também que no semanal o cruzamento ele continua baixista, percebam, média verde-limão cruzada ainda para baixo, tá? Não teve um cruzamento altista por mais que o ativo subiu nas últimas semanas aí, tá, pessoal? Basicamente desde de meados de dezembro, tá? Próximos pregões eu vou trazer Magazine Luiza e o IBR3 para vocês. Deixem um like, se inscrevam que fica mais fácil de encontrar nosso canal, tá? Até uma próxima.